वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोदरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तेथास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजितकमिपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोतु। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Prasarito prema piyushara sasagare Chaitanya chanda prakriteja dino evasa. Prasarito prema piyushara sasagare Chaitanya chanda prakriteja dino evasa. Gauriya Goshtipati, Gaudiya Goshtipati, Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagat Guru, disse que para compreender a unicidade, a maravilha de Shri Gauraki Vastu, da existência de Gauranga Mahaprabhu, para realizar plenamente esta verdade, precisamos abandonar totalmente a satsanga, qualquer associação com a matéria e com a ignorância. Gaudiya Goshtipati, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Gaudiya Goshtipati disse que para realizarmos a personalidade de Gauraki Vastu, a existência de Gauranga Mahaprabhu, temos que deixar qualquer tipo de asatsanga, de associação com a ignorância. Nem mesmo em sonho podemos nos associar com a matéria, com a ignorância. Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, se você for fazer Hari Bhajana, adorar Krishna, e ao mesmo tempo quiser se conectar com não-devotos, com o mundo material, você não vai obter os resultados desejados. Prabhupada disse, seus membros familiares, seus amigos, seus filhos, seus genros, noras, todos estão comendo a vitalidade do seu bhajana. Prabhupada deu esse exemplo. É como uma espécie de parasita que esteja dentro da sua barriga, do seu estômago. Você está comendo vitaminas, minerais, tudo, mas tem um parasita que está comendo toda a vitamina do seu corpo, e seu corpo não está sendo nutrido. Da mesma maneira, Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, se você está fazendo Hari Bhajana e você está tentando adorar Krishna, mas você se conecta com seu filho, com sua filha, com sua nora, com todos eles, mas sem saber, você não está sabendo, você não foi informado que toda a vitalidade da sua vida espiritual está sendo absorvida por esses parasitas. O corpo principal não está sendo nutrido. É este exemplo que Prabhupada nos deu. Mas se você entender mal este exemplo, isso é um grande problema. As pessoas são tolas. Elas pensam eu vou tratar meu estômago e vou depois a seguir comer vitaminas e minerais. O que Prabhupada Bhaktisiddhanta quis dizer? Que o seu bhajana, quando você está fazendo sua adoração, as pessoas estão tentando fazer alguma coisa todos os dias, cantar os santos nomes, alguma coisa elas fazem. Estão tentando seguir o voto do Ekadasi, o Janmastami, tomar banho no Ganges, ir até o Dhamma Sagrado. Tudo isso eles estão tentando fazer. Mas ao mesmo tempo eles fazem coisas negativas. Dessa maneira, se você fizer uma adição de menos e mais, do que você está fazendo bem, que você está fazendo mal, algum resíduo sobra. Às vezes o que sobra é negativo. O negativo é maior. Tem alguma coisa negativa sendo depositada através do seu comportamento. Assim você não consegue progredir no bhajana. É impossível. A única técnica do Hari Bhajana, mostrada por Sriman Mahaprabhu. Mas quem vai seguir? É muito difícil.
Um dia eu estava explicando qual é a utilidade do parampara. Qual é a utilidade do parampara? Se você entende que existe o parampara, a sucessão discipular, se eles não puderem me ajudar a alcançar os ensinamentos perfeitos de Srimad Mahaprabhu, qual seria a função do parampara? Por que eu seguiria o parampara? Se a minha sucessão discipular, se o meu guru parampara me ajudar a alcançar os ensinamentos exatos de Chaitanya Mahaprabhu, esta é a sua função, essa é a sua exata utilidade, a utilidade do Guru Parampara. Pois através deles, nós temos que chegar aos ensinamentos exatos de Mahaprabhu, sem uma adição ou sem uma subtração. É por isso que nós queremos segui-los. Mas, infelizmente, podem haver problemas, principalmente no parampara, que transmite o mantra parampara. Nós podemos dar exemplos desses problemas que podem surgir. Vou citar um exemplo. Suponha Prabhupada Bhaktisiddhanta quis mostrar uma harmonia entre Bhagavata Parampara e Mantra Parampara. Porém, mas se no Mantra Parampara, no Parampara ligado a Diksha, tente entender. Se no Mantra Parampara, se eu não alcançar Bhagavat Parampara, ou seja, a devoção, esse mantra seria inútil. Vamos supor que até o seu Guru Parampara funcionou. Mas aí, depois disso, uma alma condicionada fazendo política se tornou Guru. Ele se torna sannyasi, Guru. E aí, o mantra Parampara está interrompido. Ele não vai poder transmitir com a mesma potência aqueles mantras. Se você quiser... ele foi eleito Guru, ele está lá sentado, então por que eu não poderia segui-lo? Se você pensar assim. Prabhupada Bhaktisiddhanta escreveu uma história num livro. É a história desse Brahmana que tinha muita nista, muita fé firme nos seus pais, nos seus antepassados, que eram todos Brahmanas. E o seu trisavô tinha feito um ótimo poço para cavar água, uma água muito pura, e ele tinha usado isso, estava usando. Mas 2 gerações se passaram. E nesses 120 anos, aquele poço ficou muito sujo, e vinha um cheiro ruim, e uma água péssima vinha ali. E as pessoas perguntavam para ele, eu não uso essa água, você está usando essa água? Uma vez, Shamdas Babaji Maharaj estava contando que ele estava no Surya Kunda e não tinha uma fonte de água, só tinha esse poço lá, um poço lá. E que a gente pegava água lá e depois eles faziam chapati e bebiam. Tinha só essa fonte de água. Às vezes é assim. Então, se o poço está contaminado, é um problema. As pessoas chegavam para ele e falavam, olha, essa Brahmanaji, essa água está envenenada. Imagina que eu vou desonrar o poço feito pelo meu bisavô. Mas a família inteira foi ficando doente e morreram. Prabhupada dava essa história. Está nesse livro, Upadesha Upakan. Essa história é muito boa. Eu tenho que usar essa água e respeitar meus bisavós, meus trisavós. Este poço não está envenenado, foi ele que fez. Eu vou usar. Essa é uma metáfora. Se você não tem uma concepção perfeita sobre o parampara, você pode se contaminar. Você vai morrer também. Você precisa saber. Se você, na sua vida, encarar o mesmo problema, você tem que se conectar com uma fonte pura, com o Bhagavata Parampara, com a fonte da devoção. Bhagavata Parampara é o Parampara ligado à devoção, não só ligado ao mantra. Está escrito que se você aceita um guru inútil, você tem que aceitar um novo guru.
Está escrito no Shastra. Punascha vidhina grahet Vaishnava Guru. Again you will have to accept Guru. Novamente você vai ter que aceitar um Guru, procurar um Guru. Grahet Vaishnava Guru. Está escrito este verso. Avaishnava mukhapadishtam mantrena. Try to hear. Escute bem. I can connect it with Sriman Mahaprabhu. Eu estou conectando você com Sriman Mahaprabhu. Avaishnava mukhadgiram mantrena nirayan bhajet. Punascha vidhina grahet Vaishnava Guru. Kapat Guru na. In the base of tilak, mala, danda, Não adianta passar tilaka, pendurar mala no pescoço. Ravana também tinha danda. Ravana também se vestiu de sannyasi. Mas ele se vestiu de sannyasi para preencher, para realizar seus sujos desejos, para abduzir a potência de Rama, Sita Devi. Com esse desejo ele tomou sannyasi. Esse tipo de sannyasi é mais do que perigoso. Perigoso é pouco, mais do que perigoso. Então, o verso com o qual eu comecei é muito importante. Em primeiro lugar, nós vemos que se o mantra parampara está interrompido, nós precisamos nos conectar com o Bhagavat Parampara, com algum devoto puro que tenha devoção. Se possível, com o Mahavaishnava, na mesma linha de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Se não for possível, você tente se conectar de alguma maneira com o Bhagavat Parampara. Porque tente entender a utilidade do mantra parampara, da transmissão dos mantras da Diksha. O ponto básico do mantra parampara é alcançar Bhagavat Parampara, é alcançar devoção pura. Mas se o mantra parampara não está me dando Bhagavat, não está me dando fé pura, devoção pura, então ele não serve. Então, às vezes existe essa... Prabhupada Bhaktisiddhanta queria nos conectar com esta linha pura. Maharaj está pronunciando o nome de todos os discípulos de Chaitanya Mahaprabhu, Krishna Das, Kaviraj, Narottam Das, Thakur. Prabhupada estava mostrando cientificamente todos, apontando um por um para esses grandes devotos. Então, de Mahaprabhu para Nityananda, Sanatana Goswami, Rupa Goswami. Então, se o mantra parampara eu não achar nenhum Mahabhagavatam devoto puro, então ele se torna inútil. As pessoas falam de um processo ritvik, ou seja, de alguém que ensina em nome de um devoto puro, mas eu vou responder um dia sobre isso, porque não é exatamente assim. Agora eu não tenho tempo para explicar, mas precisa do devoto puro, Maharaj Shandas Babaji Maharaj está explicando. Por que eu quero discutir esse ponto? Porque o processo mostrado por Chaitanya Mahaprabhu seria perdido. Pode ser perdido se nós não temos uma ideia científica de como seguir, quem está exatamente dando esse conhecimento. Porque Gorakshara Das Babaji Maharaj não era famoso naquela época. Agora ele se tornou famoso, mas quem ia segui-lo naquela época? Então, dessa maneira, isso é um problema para nós, não entender isso tudo. Chaitanya Mahaprabhu, ele queria criar uma inundação, o mundo inteiro foi inundado pela água do prema que Mahaprabhu distribuiu. E se por acaso alguém não tomou banho nessa inundação, a sua sorte era muito ruim. Tal pessoa deveria ser um demônio como Akashur, Bakashur, Putana, Kamsa, Shishupal. Todos esses inimigos de
even after Mesmo depois the appearance of Chaitanya Mahaprabhu, do aparecimento de Chaitanya even Mahaprabhu, after the appearance of Sri Chaitanya mesmo Mahaprabhu, depois do aparecimento de Sri if Chaitanya somebody Mahaprabhu, not going to get any facility, se alguém não is conseguia not going to get any facility. I mean that receber the whole world, but not going to touch esta it. vantagem, Then mas se his essa luck is pessoa very bad. não fosse tocar esta água que Mahaprabhu deixou, Dina, então see, he is poor. a sua He is sorte era poor muito ruim. forever. Essa pessoa It's será not- pobre para o resto Because how para possible? sempre. Porque como é Even possível? animal and everybody, animal, Até os beast and animais, birds, todos all os this pássaros, kind todos receberam misericórdia Prema, de Chaitanya follow. Mahaprabhu, receberam prema, Krishna So, prema, amor puro por of- Deus. Srila Sachidananda Bhaktivinoda Thakur wanted Então, to say, Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur quis Srila dizer, Sachidananda Bhaktivinoda Thakur wanted to open our eyes. ele quis abrir nossos Srila olhos. Sachidananda Bhaktivinoda Thakur Srila wanted to Satchidananda open Bhaktivinoda our Thakur eyes. quis abrir nossos olhos. Why? Por quê? Bhaktivinoda was speaking, most of us Ele disse uma vez, taking muitos de shelter of nós so-called guru, tomamos abrigo em alguém que é um assim chamado Ekadashi, Guru. observing Fazemos Ekadashi, Ekadasi, Janmashtami, seguimos o we are doing Janmastami, Harinam also, taking estamos bath in cantando Ganga, os santos Yamuna, nomes, we are tomando doing, banho no Ganges, and tudo estamos also fazendo. we are doing circumambulance of Dharma. But Fazemos why we cannot make a any progress? circunvalação do Dhamma. Por que não Srila fazemos Sachidananda progresso? Bhaktivinoda Thakur, Srila Satchidananda Speaking, Bhaktivinoda Thakur está falando that actually we are trying to do que something, nós estamos tentando but fazer we have algo, no idea mas nós não temos uma ideia how we can avoid committing como offense. poder evitar That we have cometer no idea, clear ofensas. idea. Não temos uma ideia clara. We have no clear idea Não temos uma ideia how to clara avoid offense de como under the lotus feet of evitar Bhakti Devi. ofensas aos pés de lótus That de we don't Bhakti have. Devi. Isso nós não That's temos. why we are trying to do, É por isso we have no idea. nós não temos ideia. That's why we cannot do a perfect bhajan. E é por isso que não fazemos um bhajana Somehow we are going to perfeito. lose. De algum ponto estamos perdendo algo. A gente está We have tentando, no mas a gente idea não sabe. how we are doing Como? committing offense under Como the lotus feet estamos of Bhakti fazendo Devi. ofensas aos pés de lótus de Bhakti Devi? A That's gente why we não cannot tem make ideia. É por Sufficient isso que a gente não progress in our faz bhajan. progresso suficiente no Otherwise, nosso bhajana. Caso contrário, o Big resultado problem. You know, this é way. certeiro. Então, nós temos esse problema gigantesco. The technique adopted by A Chaitanya técnica Mahaprabhu, the adotada divine por technique. Chaitanya Mahaprabhu, a I can técnica discuss divina, day by day, nós but vamos today, discutir dia a especially dia, like mas to hoje discuss especialmente eu gostaria de why explicar Sriman Mahaprabhu por que Shriman Mahaprabhu quis wanted to accept Madhva Sampradaya. aceitar a Madhva There is contradictory Sampradaya. issue. Existe Many um people ponto fighting on contraditório, this ground. muitas pessoas brigam por Even esse ponto. Big mat, Gauri Mesmo Mat also. templos muito grandes, até Some of templos them, I que requested dizem them que são da Gaudiya not Mata, to eu já publish pedi this para eles, não publiquem I essas requested them coisas. not to publish this book. Não publiquem This isso. mod, some mod. Tem don't um like to templo name. aqui, eu não vou falar o nome deles. There one Maharaj was there, very Lá old um Maharaj. Maharaj estava lá, um Maharaj muito At velho. that time, now he is not there. Agora ele não existe mais aqui, 80, mas almost 80 years, naquela época ele 78, tinha 80 years. uns He used to 78, love me, 80 respect me, I anos. don't know. He is aged. Ele gostava de mim. Ele era bem mais up to velho his que eu. knee age. But he tinha- used to give all his writing to edit. All means some. Mas ele me dava alguns Some of- textos que ele escrevia para eu editar. So Ele one mandava day para he mim. gave me one book to check Um out dia ele mandou um livro para mim para eu about checar Parampara. sobre o We are Parampara. not in the line of Madhva Parampara. Ele disse, nós não estamos na linha de Madhvacharya, no Madhva Parampara. Eu tenho o livro comigo. So after reading that book, I Depois que eu li esse requested livro, eu Maharaj, falei, Maharaj, please you don't por favor, Apnader, not here. I was bound to request Maharaj. eu tive que you dizer, are senior to Maharaj, me. você é I sênior have a mim. no right to give you Eu não advice. tenho o direito But de as dar a conselho. God-brother, I'm requesting you Mas not como to irmão publish espiritual, eu you. peço, não publique Why? esse livro. Ele falou, por But quê? Porque actually, in that na case, verdade, our Bhaktivinoda Thakur, nosso Bhaktivinoda our Thakur, Prabhupada, nosso Prabhupada our Guru Bhaktisiddhanta, will be very nosso Guru sorry for Varga, that. Your Gurudev also. Mane seu his pró- Guru, seu mesmo your Param Guru. Gurudev. So no, we are not ia ficar actually, muito triste com we isso. are not actually Como? Madhva Não? Parampara. Actually, Baladev Vidyasan wanted to connect us with Madhva Parampara.
Nós somos conectados com Madhava Parampara, mas ele não estava pronto para aceitar que Baladeva Vidyabhusana havia nos conectado com Madhacharya. Então eu pedi para ele no final, veja bem, então a gente publica o livro de tal maneira, eu não tenho dinheiro, mas você faz uma coisa, eu posso editar o livro. Se você me der a chance de escrever o lado positivo, eu escrevo por que nós estamos e você escreveria por que nós não estamos. E eu vou dar os argumentos sobre a guia de Bhaktivinoda Thakur, de Prabhupada, que nós estamos 100% no Madhava Parampara. E você escreve então a parte dizendo que nós não estamos, justificando esse outro lado. Aí eu fui para Vrindavana fazer algum seva de Shandas Babaji Maharaj e voltei. Então, eu fui até a celebração do desaparecimento do guru dele. Eles distribuíram um livro. E era aquele livro. Sem nenhuma esperar o acordo que nós fizemos, ele publicou. E eu encontrei com um outro sannyasi que era o responsável da edição. Eu falei, o seu irmão espiritual publicou este livro, dizendo que nós não estamos em Madhava Parampara. Por favor, pare isso, ele está publicando isso na sua editora. Ele ficou bravo, por quê? Ele está certo, nós não estamos no Madhava Parampara. Ele gritou comigo no meio da rua. E eu fiquei em silêncio e não falei nada. Eu tenho até o livro até hoje. Daí eu publiquei um outro livro. O livro significa o título do livro seria traduzido: quais são suas dúvidas em relação ao nosso Madhava Parampara? É verdade que nós não temos um Guru Parampara? Ponto de interrogação. Eu publiquei este livro. Eu publiquei este livro para dar uma resposta adequada a essa questão. Eles não puderam responder meu livro. Meu livro está lá. Ele está lá também, aqui e lá em Bengali. Ele está acabando, eu vou ter que publicá-lo de novo. Na nossa Sampradaya, na nossa linha, há pessoas que são como traidores. Eles violam as afirmações de Bhaktivinoda Thakur e de Bhaktisiddhanta. Bhaktivinoda Thakur deixou bem claro que na Sampradaya da Gaudiya, ele escreveu, Bhaktivinoda Thakur, no seu Chaitanya Shikshamrita, em outros textos também. Eu publiquei isso em inglês. Ele escreveu, aqueles que estão aceitando o Guru Parampara, aqueles que aceitam Gaudiya Sampradaya, mas rejeitam a linha do Parampara, amado a Gaudiya Sampradaya. Eles são espiões de Kali. Eles são espiões de Kali, disse Bhaktivinoda Thakur, de Kali Maharaj. De Kali Yuga. Eles querem criar perturbações. Nós somos 100% na linha do Madhava Parampara. Não que quando Baladeva Vidyabhusana foi convertido, quando Baladeva Vidyabhusana foi convertido como devoto da Gaudiya, não é que é só a partir dali que ele fez uma ligação ali. Isso é falso. Não é só Baladeva Vidyabhusana que fez essa conexão. As pessoas vão apontar para ele, mas não é aí a conexão. Se esta fosse o caso, então por que Gauranga Mahaprabhu aceita Madhavendra Puripada como Param Guru?
na linha de Ishvara Puripada, estava Madhavendra Puri, seu guru. Então Mahaprabhu toma como guru Ishvara Puri, que é conectado com Madhavendra Puri, que estava na Madhva Sampradaya. Então não tem como brigarmos. Muitas brigas foram feitas. Ramanujacharya também escreveu muitas coisas muito bonitas, mas Mahaprabhu preferia tecnicamente as explicações de Madhvacharya. Mahaprabhu disse que todas essas sampradayas são autênticas. Está explicado no Padma Purana. Sampradaya Vihina Mantraha. Mantraha. Ste Bifala Mataha. Sampadaya Vihinaja Mantraha Ste Bifala Mataha. Without the linkage, sem a conexão com uma sampradaya fidedigna, uma sampradaya autêntica, sem a conexão com uma sampradaya, uma das 4 autênticas sampradayas. Autêntica significa, vamos supor que eu aceite a Shri Sampradaya, mas mesmo assim eu vou precisar checar. Depois de analisar com toda a paciência, eu posso orar para o Senhor Supremo. Por favor, não me trapaceia. Tente me conectar com a fonte fidedigna. Então, por exemplo, se você estiver na Shri Sampradaya, mas tiver um problema no Mantra Parampara, você continua com o mesmo problema. Então você precisa aceitar não só a Sampradaya, as 4 Sampradayas, mas também uma conexão de fé e de pureza. Se o Bhagavat Parampara estiver conectado, então está bem. Mas se você aceita uma dessas 4 sampradayas que está desconectada, sem a conexão com o devoto puro, então aí também não funciona. Mas esse mantra explica isso. E eu vou dar um exemplo disso de Shandas Babaji Maharaj. O Gurudeva me perguntou, meu filho, traga água do Ganges para mim, eu preciso. Então, de alguma maneira, ele estava em Midnapur nessa época. E eu fui até o Ajay Nadi, que é um outro rio, que não é o Ganges, e levei. É um rio chamado Ajay. Ele perguntou, você trouxe água do Ganges? Tão rápido, como você foi? Eu trouxe água do Ajay. Eu pedi para você trazer água do Ganges, ele respondeu. Então você tem que seguir. Esse é um exemplo muito simples. Você tem que seguir a linha do Ganges desde o começo. O Gangotri Gomukh, por onde o Ganges, às vezes 2 ou 3 desvios do Ganges, mas você tem que pegar a água que vem do Ganges, do leito original do Ganges. Mandakini, por exemplo, é considerado Ganges. Ele é um braço do Ganges. O Alakananda também é Ganges. Mas você tem que pegar água de lá, com muito cuidado. Se eu preciso de água do Ganges, tem que ir até lá. Eu preciso pegar uma conexão direta com o Ganges. Eu não posso pegar água de outro lugar. Da mesma maneira, o Mantra Parampara e o Bhagavat Parampara funciona dessa maneira. Ou está conectado ou não está. E agora vem essa pergunta. Por que Mahaprabhu não aceita a Ramanuja Sampradaya e aceita a Madhva Sampradaya? Nós já discutimos isso 2 anos atrás, mas agora nós vamos dar mais algum detalhe de por que Mahaprabhu adota essa linha, a linha de Madhva Acharya. Por que ele adota a Madhva Sampradaya? Nós temos informações. Bhaktivinoda Thakur escreve isso no Dham Mahatya, um livro dele. Ele escreve que os nossos 4 acharyas das 4 sampradayas, e ele menciona também até o próprio Shankaracharya, Nimbarkacharya, Vishnu Swami, Madhvacharya e Ramanujacharya. Todos eles,
esses 4 acharyas autênticos. E o próprio Sankara, que prega o Mayavadismo, ele veio até Navadvipa para fazer bhajana. Os quatro Kumaras também vieram aqui. Todos eles vieram aqui, até Navadvipa. Bharadraj, todos eles vieram, os grandes rishis e munis, todos vieram aqui. Muito tempo atrás, 5, 6 mil anos atrás, eles vieram, cada um veio num momento. Eles sabiam que aqui se manifestaria Mahaprabhu, este aqui é Navadvipa. E o próprio Bhagirath é aquela personalidade, grande personalidade que traz o Ganges até o mundo material. Isso acontece em Satya Yuga, ele também vem aqui. Bhaktivinoda Thakur escreve, nós queremos depender de Bhaktivinoda Thakur porque ele faz o quê? Ele faz uma síntese, ele dá a nata do Shastra, ele faz uma filtragem e nos dá o essencial. Então Bhaktivinoda Thakur vai dizer que pelo pedido de Bhagirath, Gangadevi veio para nos... porque ele queria liberar os seus familiares, então ele vai fazer uma austeridade para fazer a água do Ganges descer ao mundo material. Aí quando Gangadevi decide descer, ela fala, mas se eu cair da onde eu estou, eu vou rebentar a superfície da terra. Quem é que vai segurar a minha potência? Porque ela vai cair atravessando todo o universo, né? Quando ela batesse na terra, ela faria um estrago. Então ela vai pedir para o Sr. Shiva. E o Sr. Shiva, você vai ter que frear a potência da minha queda. E ele aceita receber o Ganges nos seus dreadlocks do seu cabelo. Ele faz um canal pelos próprios cabelos por onde desce o Ganges. Essa é a história da manifestação do Ganges. E os cientistas também tentaram. Não tem germes no Ganges. Como é possível? Os meus parentes, meus antepassados, minha avó, meu avô bebiam água do Ganges o dia inteiro. Como era possível? Pundarika Vidyanidhi também. Antes do puja, ele bebia a água do Ganges. Mas antes do Archana, ninguém deveria tomar uma gota de água. Mas ele toma isso para se purificar. O Ganges é Brahma Vastu, ele é a realidade espiritual. Vastu é a existência, Brahma Vastu. O Bhagavatam é espírito na forma do som, e o Ganges é o espírito na forma da água. E por isso os grandes devotos bebiam para se purificar. Não para desfrutar, eu quero beber água. Não é por bases de saúde. Alguém segue o Ekadasi para ficar saudável. Tolo. Se você segue o Ekadasi para a saúde, ainda não é o verdadeiro Ekadasi, tolo. Não é o verdadeiro Ekadasi. Você tem que seguir. Você vai ficar sem água, mas você vai dormir o dia inteiro? Ah, mas eu estou jejuando. Quem disse para você jejuar? Por que você não come frutas e canta o Kirtana, em vez de dormir o dia inteiro durante o Ekadasi? Qual é a utilidade? Tem alguma utilidade? Você tem que fazer o Ekadasi de tal maneira que ele não disturbe o seu Sankirtana, o canto dos santos nomes. Você não pode ficar sem comer e depois não poder ter força para cantar os santos nomes. Ah, estou jejuando. Sem cantar os santos nomes não tem utilidade. Então, dessa maneira, Bhagirath, esse rei, obteve o sucesso de trazer o Ganges. E o Ganges desceu em Satya Yuga.
Então nós temos que pegar a água do Ganges, da onde corre o Ganges. Da mesma maneira, Sri Chaitanya Mahaprabhu quis nos mostrar que a Madhva Sampradaya possuía uma filosofia mais perfeita. E por que vocês vão brigar? Alguns Sahajiyas Babajis, eles vão dizer, muito bem, nós somos uma Sampradaya nova. Mahaprabhu abriu uma Sampradaya nova. Gauranga Sampradaya, Krishna Sampradaya, Gauranga Sampradaya, não. Isso não é processo, isso não é tradição. Eu já expliquei que Krishna não interfere, ele não abre uma Sampradaya. O Senhor Supremo pessoalmente não abre uma Sampradaya. Ele não abre um novo Parampara, esse é o dever dos devotos. Krishna pede para alguém fazer isso. Ele não faz isso pessoalmente. Então Chaitanya Mahaprabhu nunca começaria uma nova Sampradaya pessoalmente. Não é a atividade que corresponde ao Supremo Senhor Deus. Então Bhaktivinoda Thakur vai dizer, todos vieram. E Gauranga Mahaprabhu aparece diante deles. Mahaprabhu aparece na sua forma dourada diante dos 4 Kumaras. Os 7 rishis, Bharadraj, como Madhvacharya, Vishnu Swami, Nimbarkacharya. Todos fizeram bhajana e viram Mahaprabhu, o avatar dourado, e os abençoou. Mas especialmente diante de Madhvacharya, quando ele se manifesta, ele vai dizer: nessa era de Kali, eu vou aceitar a sua Sampradaya. Por quê? Porque Ramanuja Sampradaya não é autêntica. O que significa Ramanuja? O irmão de Rama, o irmão mais novo de Rama. Se você dividir o significado deste nome, dividi-lo segundo a gramática sânscrita, Ram mais Anuja. Anuja significa irmão mais jovem. O irmão mais jovem de Ramachandra, Lakshman. Entende? O irmão mais jovem de Ramachandra, Lakshman, ele vem na forma de Ramanuja, próprio Lakshman. E Madhvacharya é um avatar de Vayu, do semideus do vento. Ambos são autênticos. Mas Bhaktivinoda Thakur vai explicar. Prabhupada vai explicar. Todas as 4 sampradayas são autênticas, mas existe alguma partícula de imperfeição. E Mahaprabhu prefere reconciliar isso, acrescentando uma palavra. E essa pequena falha técnica, as 4 sampradayas não podem se harmonizar umas com as outras, porque há uma pequena falha filosófica. E Mahaprabhu vai colocar no princípio de Beda Abeda, ele vai falar Achintya Beda Abeda, Tattva. Essa palavra é o que Mahaprabhu adiciona na filosofia de Madhvacharya, que é inconcebível. Achintya significa inconcebível. Então, que a igualdade e a diferença divinas, elas são inconcebíveis. São difíceis, são impossíveis de compreender. Então, isso não significa que a gente possa dizer que eles não estejam em linha. Todos esses grandes santos que Maharaj cita, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, vão falar de maneira humilde. Eles vão dizer o mesmo Siddhanta. Todos dizem o mesmo Siddhanta. Mas cada um deles, por exemplo, Shanta Maharaj falava de maneira firme, Keshava Maharaj também, Chaitanya Maharaj falava de maneira muito doce. Keshava Maharaj também era humilde. Se ele não fosse humilde, ele não ia falar a verdade absoluta, a humildade dele em relação ao Guru Varga. Se você não for humilde, você não pode falar com força. Você só pode falar com força, com firmeza, porque você tem 100% rendição aos pés de lótus do Guru Varga.
até que to você show 100% mostre inclination unto 100% Supreme Lord, inclinação aos pés de lótus do Senhor then you Supremo, cannot speak that você way. não pode falar de Until maneira and dura. unless you are Até successful que você to obtenha show o sucesso 100%, prove a mostrar 100% 100% inclination, sua inclinação, submission sua unto Lord's submissão feet aos pés de of lótus Parameshwar, Supreme do Lord, Parameshvara, do Senhor you have no Supremo, power to Param speak. Ishvara. Your voice cannot pass. Você não tem You can speak so poder heavily para falar. when your Sua voz não vai Trinada sair. Vishwanichara is there Você inside. só pode ser But people going firme to quando o seu misguide you. Trinada Pisunichana estiver People are speaking firme wrong. dentro de Hey, você, mas he's as pessoas vão te speaking so- he is sadhu. acusar. He is not sadhu. Ah, aquele que fala doce é Esse não é sado. sadhu. Esse que They levanta a are voz não é going to sado. Que misguide. chamarás não é sado. So, Isso é uma maneira de Madhacharya mal interpretar e de iludir as pessoas, os buscadores. was harmonized Então, properly by todos this foram technical term, harmonizados Achinto Vedaveta. propriamente com esse termo técnico filosófico, You, as achintya. per your O translation, que significa, segundo a sua tradução? many society, Muitas they are pessoas paying money to traduzem, people to translate. pagam para que as pessoas You can read, I traduzam can say all livros. wrong. Mas se você pode trazer esses livros para mim, eu mostro, está tudo errado. Point is that they have no Pode patience. comprar um tradutor. Eles não têm They have no paciência. patience. Whole day what they are doing. O que eles fazem o dia inteiro? Whole day you stay with them and see Fique what com they eles e veja o que but eles still they have fazem. no time. That's why they are going to pay huge amount of money Eles, to por isso outside eles people, pagam para whereas they are not pessoas spiritual figure. exteriores, externas, que não estão fazendo nem busca espiritual. They are going to Eles só translate. sabem inglês Many e vão such traduzir. translation. Muitas All traduções têm sido publicadas assim, a maioria wrong delas translation. estão erradas. But they're going to sell this book and public Mas eles vão reading their vender book. esse They have livro. money for it, no? Mas eles têm dinheiro, They have né? money for Fazer it, o quê? Their representation Eles is fazem o very que eles good. querem. They can Eles give representam um chandan, livro muito scent in bonito. the book. Eles colocam People are perfume very, de Chandana no nice livro. Ah, que livro maravilhoso, In the perfumado. bookstall, they are using so costly cosmetics. Eles colocam People cosméticos are bound to look na... at. Where from? Oh, this from bookstall. Tá, They can onde go. tá vindo esse perfume? Ah, este livro. Ah, eu vou comprar They're este livro using perfumado. in each book and paper. Eles usam nos This is the livros. purpose they are doing. One De kind of propósito technique. eles fazem isso. É uma But Mahaprabhu técnica. never told this kind Mas of Mahaprabhu nunca falou que a gente tem que passar Mahaprabhu perfume no divine livro. technique. Anyway, A técnica de So Mahaprabhu é this way- divina, não é essa. Achinto Não é material. mean, Então, if you are going to translate, achintya, it means se for traduzido, inconceivable, significa inconcebível. which is not within the area of your Aquilo que não thinking está power. que não pertence à área cannot do poder de Imagine, you pensamento cannot dos seres imagine. humanos. Achinto. É algo que você não Achinto consegue imaginar. beyond human Achintya, comprehension. que está acima da compreensão humana. You cannot. So then you can start argument. Well, if it is Então- out of, it is inconceivable, out of memory, then what is the utility of this? We can throw it out. Not that. Então, You can não é lose que your nós patience possamos... because this word is written. Achinto. Oh, if it is beyond our Se está human acima da nossa compreensão, nós then deveríamos what is the rejeitar, utility? jogar You can fora throw it. isso? No. Não. Beyond this, Acima da nossa beyond this compreensão, limit, there is another acima do ground. limite, existe um outro is called- nível, que é That is chamado called absolute ground of love. o Don't absoluto, understand. o absoluto nível do Beyond amor. this, you can try to play your Acima, brain. But você beyond pode that tentar limit, there is alcançar another através platform. da sua lógica, mas What is that acima da platform? lógica The humana platform of existe a absolute plataforma prema, love, do prema absoluto, where do all amor you can absoluto, harmonize. onde tudo pode ser Where Krishna harmonizado. can take your shoe and put E in it. Krishna vai poder Which is colocar impossible. o seu sapato e colocar Try sobre to a realize this cabeça. point. Isso Nobody seria can impossível, não é? explain. Mas ele by faz the isso com os example, devotos. So Então, Krishna is bound to take the chappal Krishna vai of Nanda colocar Maharaj on head. O sapato de Nanda Maharaj sobre a This cabeça. Parabrahma, Paratpara Ele é o Krishna, Parabrahma, Ananda Brahmanunaya. ele é o That Senhor Krishna going to infinito. catch the Esse lotus feet of Krishna vai Radharani. tocar os You pés de put Lótus de your lotus feet on Radharani. my head. Coloque seus This pés is sobre a minha this is called cabeça. Extremely absolute loveful ground. Isso é So you o ponto can extremo find do amor, all solution onde nós encontramos when todas you as can soluções. reach that platform. Quando nós alcançamos essa plataforma can do amor absoluto. Reach up to that platform Quando nós of alcançamos absolute essa platform of plataforma, love, then you can a find plataforma do amor, matching. faz com que tudo combine, quando Bhaktivinoda tudo Thakur esteja told, equalizado, harmonizado. Bhaktivinoda Thakur told, E Bhaktivinoda Thakur nos disse no Dasamula Tattva, Tatyam harimiho sarva saktim rasadhim. Amnayo praho tatyam harimiho sarva saktim rasadhim
tad vinnangshangsha jivana prakritika balitano tad vimuktangsha bhavat veda veda sakalamopi harehe sadhanam suddha bhaktim sadhyam tat pritimeva iti upadishati gaurachanda swayamsa. Chaitanya Mahaprabhu going to say, Chaitanya Mahaprabhu Prithim loveful relation, absolute relation. I can vai fight with dizer Krishna. This que is called nessa absolute plataforma absoluta, os devotos puros podem até lutar com Krishna. E você tem que ter esperança, não perca a sua esperança. Chaitanya Mahaprabhu quis nos mostrar, e Bhaktivigyan Bharati Maharaj Gurudev Om Vishnupada às vezes discutia esse ponto. Eu gostaria de dizer de que maneira científica nós podemos alcançar esta plataforma. Se você perder sua esperança, ai que é impossível, eu vou fazer um pouco de devoção, ficar com a tula assim no pescoço, mas mais que isso não vai dar. Não, nós temos que ter fé firme. Você não pode perder sua fé, porque o nosso Parampara é único. Bhaktivinoda Thakur Prabhupada, Gorakshora Das Babaji Maharaj. Como é que você vai perder sua fé? Se você perder sua fé, tudo acaba. Se você perder sua fé, isso é muito difícil, eu não consigo. Então você vai se queimar logo no começo. O covarde morre antes de lutar a sua verdadeira morte. O covarde morre antes de morrer. Lembre-se disso, não seja assim. Os covardes não têm Haribhajana. Nós somos como soldados. Quem quer ser covarde? Quem é covarde? Aqueles que correm atrás de dinheiro, de posição, de Labha Pudipratista. Eles são os covardes, e você quer ser como eles? Aqueles que não têm o poder de dizer a verdade absoluta, de repetir a verdade absoluta. Os covardes são aqueles que morrem antes de lutar, e nós não somos covardes. Nós vamos continuar falando, nós vamos continuar fazendo Bhakti com fé firme, falando entusiasticamente. Meu Guru Pada Padma Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj era totalmente inclinado aos pés de lótus de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Então, como eu não vou ter força e coragem? Eu estou conectado. O meu Guru Pada Padma que me dá poder. O poder de Prabhupada. Prabhupada deu o poder dele para o meu Guru. Então, minha lâmpada está acesa, meu coração está queimando. Se eu estou na linha, se eu me desconecto, aí sim eu não sinto. Mahaprabhu está ensinando isso para nós. Esse é o processo que Mahaprabhu quis adotar. Então, a Madhva Sampradaya. Então, depois de usar um termo técnico, todos os problemas foram resolvidos. Você pode encontrar harmonia nas 4 Sampradayas. Why is the divine technique adopted? Because our Bhaktivinoda Thakur speaking. Então o nosso Bhaktivinoda Thakur vai dizer, Prabhupada vai dizer. Então Ramanujacharya também vai quebrar a filosofia Mayavadi, ele vai destruir a Mayavadi Sampradaya, a Mayavadi Siddhanta. Madhvacharya também, e Ramanujacharya também destrói a Mayavadi Sampradaya. Eu conheço esse livro, eu vi ele nas mãos de um Maharaj em Vrindavana. Desse tamanho, para destruir essa oposição. O livro dele chama-se Thunderbolt, chama-se Raio de Trovão, para destruir essa filosofia opositora. Eu poderia comprar esse livro se eu fosse para Calcutá. Guru Maharaj uma vez me mandou até lá. Compre esse livro, em Calcutá. Baladev Sopan é esse lugar em Calcutá que tem esse livro. Muito tempo atrás. Falei, vai lá para Calcutá e traga esse livro. Eu quero checar esse livro, que ele está escrito. Então, Ramanuja Sampradaya não escreve coisas erradas, ela está em linha, mas Madhvacharya
ele também destrói os Mayavadas de maneira mais proeminente, de maneira mais profunda. Ramanuja também, mas Madhvacharya ainda é mais perfeito nesse ataque ao Mayavadismo, porque Madhvacharya vem depois. Então, ele pode explicar, de acordo com o ponto de vista que é mais próximo do nosso, ele vai recorrigir tudo. Então, qualquer ensinamento dito antes, e qualquer ensinamento dito antes pelo Guru Padapadma, antes dele ir embora, ele vai dizer uma coisa extra. Então é aquela coisa extra que a gente precisa prestar atenção. Então, quando eu não tinha conhecimento sobre como fazer o bhajana, talvez na minha vida precedente eu tenha feito algum bhajana, quem vai poder dizer? Mas agora eu ouvi meu Guru Padapadma falando determinada coisa e eu recebi a sua misericórdia e por isso eu amadureci. Mas aí, com o tempo, o Vaishnava vai dizer coisas ainda mais sofisticadas. Então, ele falou, depois de 20 anos, ele disse, olha, faça agora sim. Ele vai dizendo coisas avançadas depois de 20 anos. Então, se eu começo uma discussão, 20 anos atrás você falou assim, agora você está falando outra coisa, é porque eu sou um tolo, isso é tolice. Agora você está falando diferente do que você falou no começo? Não, a gente não deve entender dessa maneira. Você tem que aceitar passo a passo o que o Vaishnava vai te explicando. Então, no Shastra também está explicado isso, nós sabemos. Se alguma instrução está lá, nos dada por Chaitanya Mahaprabhu, e no final Chaitanya Mahaprabhu em Purushottam dá mais instruções, nós temos que entender que a primeira é preliminar, ela não está ruim, mas quando o Mahaprabhu diz essa coisa e depois ele vai dizer mais alguma coisa, ele vai dizer coisas mais especiais, ele está aprofundando. E o oposto também pode acontecer, no caso dos Mayavadis, no caso dos Sarrajias. Eu sou forçado a falar. Se eu não falar um dia, alguém pode dizer, Vidya Vinoda escreveu coisas boas. Eu preciso cobrir tudo, eu não posso deixar um gap, um ponto falho no que eu estou explicando. Então, a verdade também é que às vezes acontece o contrário. Aqueles que vão contra o Guru, eles vão piorando quanto mais eles falam. Dia a dia, eles vão desmontando o que o Guru fala, cada vez pior. Então você tem que entender, não é que todos evoluem na sua filosofia. Vidya Vinoda, por exemplo, sobre guia de Prabhupada, escreveu um livro muito bom no começo, sobre Madhvacharya. Madhvamuni. E depois disso, depois que ele deixou Prabhupada, ele escreveu um livro sobre Achintya Veda Veda. Achintya Veda Veda Bada, chama o livro. O mesmo homem foi contra Achintya Veda Veda Tattva. O mesmo homem. Ele escreveu uma coisa sobre a guia de Prabhupada e depois ele vai e nega o que ele tinha escrito. Mas é porque ele ofendeu o Guru. Ele escreveu o oposto do que ele havia dito antes. Simplesmente o oposto do que ele havia escrito primeiro. Então isso infelizmente também existe. Então nós precisamos tomar muito cuidado para que vocês entendam tudo o que pode acontecer. Então existe essa evolução às vezes na filosofia de uma grande personalidade, mas as falsas personalidades elas evoluem. Então alguém disse, alguém me escreveu uma vez, escreveu aí e falou, Baba, você pode também descer a qualquer nível como Prabhupada Bhaktisiddhanta para pregar? Veja que tolice. Prabhupada disse que
Então, tem gente que chega para Maharaj e fala o seguinte: você está falando que aqueles acharyas são imperfeitos, mas eles estão querendo ser misericordiosos, é por isso que eles estão descendo, indo na direção do público. Como você mesmo disse que Srila Prabhupada fazia, que precisamos descer. Mas espera um pouquinho, tem uma diferença entre descer na direção do público e entortar o Siddhanta. Não, são duas coisas diferentes, não sejam tolos. Eu nunca disse, e nem Prabhupada Bhaktisiddhanta disse que para a pregação nós podemos entortar a pregação. Eu vou fazer ofensa aos Vaishnavas. Não sejam tolos. Alguém dos Estados Unidos me escreveu isso. Ela escreveu, qual é o problema? Por que o Baba está dizendo que eles estão errados? Eles estão sendo misericordiosos ao se aproximar do público. Não. Uma coisa é você entortar o Siddhanta, cometer ofensas, outra coisa é você se aproximar do público, não é a mesma coisa. Eu não vou cometer ofensa contra Prabhupada quanto os Gaudiya Vaishnavas e dizer que isso é para aproximar o público de Mahaprabhu. Nós precisamos ser muito exatos quando nós falamos e quando nós entendemos o que está sendo explicado. Então, por que Mahaprabhu adota esse procedimento divino? Qual é o processo? De aceitar a Madhva Sampradaya. Por quê? Bhaktivinoda Thakur vai explicar isso. Mahaprabhu aceita a Madhva Sampradaya porque ela mais proeminentemente destrói a filosofia Mayavadi, Advaita Vedanta Mayavadi. De maneira mais fácil, eles desmontam essa filosofia. Então, Bhaktivinoda Thakur também vai dizer que nesta Sampradaya há uma atenção especial, um cuidado especial pela Vigraha, pela deidade. Você não é madeira, você não é ferro, você não é uma estátua, você não é pedra, você não é um ídolo. Eles dizem para a deidade: você não é um boneco, você é o Senhor Supremo. Madhvacharya falava sobre isso. A deidade não é um objeto, ela é o Senhor. Porque dele nós vamos entender essa Shakti Tattva. Não, Ramanujacharya, nós já explicamos isso 2, 3 anos atrás. Toda essa comparação. Eu não posso repetir tudo agora. Então, parênteses, essas aulas estão traduzidas pelo nosso canal do CMI. Então, Madhvacharya vai explicar isso de maneira mais clara. Também o fato que a Vigraha, a deidade, se ela está manifestada, ela é o Senhor Supremo. Nós podemos abraçá-lo, beijá-lo. Sim. Isso representa uma fé firme, forte da Madhva Sampradaya na deidade, na maneira de adorar, de cuidar da deidade. Isso é muito explicado e querido para Madhvacharya. A Ramanuja Sampradaya, essa outra Sampradaya que Mahaprabhu poderia ter aceitado, por exemplo, né? Ele já tinha ido embora antes de Madhvacharya, então Madhvacharya traz algumas correções. Então, por exemplo, Maharaj agora está citando uma outra personalidade que se manifestou, querendo se conectar a Ramanujacharya, mas é que ele abriu um novo culto. Se eles me ouvirem, eles vão ficar bravos comigo. Eles não acreditam que o que ele fez seja diferente, mas Prabhupada Bhaktisiddhanta mesmo disse que a Ramanandi Sampradaya, eles vão dizer que eles têm uma conexão direta com o Ramanuja, mas os Ramanandis têm os Ramanujas e os Ramanandis, mas Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer que os Ramanandis não estão conectados. Maharaj está explicando uma questão histórica sobre uma outra linha que descenderia da Ramanuja Sampradaya, mas tem um desvio filosófico. Leia o que Ramanujacharya falou e leia o que Ramanandi Swami disse. Não são a mesma coisa. Mas eles dizem que são, sim. Eles ficam bravos se eu falo isso, mas não é a mesma coisa.
eles não estão seguindo, os Ramanandis não estão seguindo o Ramanuja. Bom, agora, Madhvacharya, nós vamos falar sobre isso. Então, sobre essa grande briga que tem acontecido. Até dentro da Gaudiya tem gente que diz que nós não somos da Madhva Sampradaya. Então, qual é o ponto? Quanto Mahaprabhu, no curso da sua pregação, ele vai até o sul da Índia, em diferentes lugares. Então, Mahaprabhu levou 2 anos para atravessar todo o sul da Índia e voltar. E nesse meio tempo ele foi para diferentes lugares. Ele foi aqui, foi lá. Então, ele viajou por essa região. E também onde ele foi? No Madhvacharya Pit, Udupi. E lá, por milagre, você encontra um Gopala. Nós já publicamos isso. Amado Gaudiya Sampradaya. Esse Gopala foi estabelecido, foi liberado por Madhvacharya. Ele estava dentro de uma bola imensa, de uma esfera de Gopi Chandan, daquela argila que a gente pinta para fazer a tilaka. Ele era muito poderoso, Madhvacharya, muito forte. Ele levantou essa rocha de Gopi Chandan. Os elefantes não conseguiam mexê-la. E essa pedra de Gopi Chandan rachou. E de dentro apareceu um lindíssimo Gopala. Se você o visse, você gostaria de abraçar e beijá-lo. Tão lindo esse Gopala. Eu tenho a foto dele. Depois disso, Madhvacharya, voltando até o seu próprio pit, o seu local de nascimento, ele escreveu muitos versos de Gopala, adorando Gopala. E ele escrevia e adorava, escrevia e adorava. Ele escreveu sobre Gopala. Então, bem, existem muitas contradições infinitas. Tarka significa lógica. Brigas e discussões incontáveis. Quem vai seguir quem? Agora há uma confusão tamanha, uma situação muito perigosa para o público comum e inocente. Eles não sabem entender aonde eles vão receber os mesmos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. No momento presente está tudo muito confuso. Alguém diz algumas coisas sujas sobre Madhvacharya. Alguns dizem outras coisas. Eu já dei respostas para tudo isso, mas de qualquer forma, Madhvacharya, ele volta com essa deidade de Gopala e instala essa deidade. Ele não precisaria ser instalado, ele é auto-manifesto, Swaprakash. Como esse Shiva, essa Shiva Linga que está aqui no templo, ele veio até mim por conta da sua misericórdia sem causa. Eu tive que fazer a abhisheka dele. Porque a Shila do Sr. Shiva não requer abhisheka. Você pode fazer abhisheka. Você não precisa instalá-la. Eu não fiz uma cerimônia de instalação, não. As pessoas pensam que eu instalei. Eu não instalei. Ela já é auto-instalada. Ela é instalada pelo próprio Sr. Shankara, pelo Sr. Shiva. Como quando você vai para o Gandaki Nadi. Se você pega uma shalagrama lá, você vai instalá-la? Não. Ela já está instalada. Você só pode pegar e dar água e adorá-la. Ela não precisa ser instalada. Então existem algumas deidades que são auto-instaladas pelo Senhor Supremo. Então, Madhavendra voltou, ele fez uma instalação daquela deidade para o público só. Mas ele já era instalado. Então agora você pode colocar uma pergunta. Maharaj, isso é confuso? Não, não é confuso. Tente entender.
ponto principal. Main thing is that Hanumanji Maharaj is the main servant of Hanuman Ramchandra. é o servo principal de Hanumanji Ramachandra. Maharaj was main Hanuman servant é of o servo Ramchandra. principal de Ramachandra. And Bhimsen was the main E servant Bhima of é o servo principal de Krishna. Same. Mesma coisa. Don't follow. Você não Bhima is segue? also Vayu Avatar. Bhima And é Hanuman Vayu Maharaj Avatar e is also Hanuman Vayu. também é Vayu Pavan Avatar. Putra Hanuman. Ambos são avataras do semideus do vento, So, Hanuman somehow, e Bhima. The deity Então, a deidade which was worshipped by que era Dasaratha adorada por Dasarat, before Dasarat, Ramchandra appeared, do right pai on do the Senhor sacred Rama. routine. está escrito isso, é antes que Rama se Before manifestasse, Ramchandra appeared, long antes do before. aparecimento de Brahma, muito Because tempo antes. on those time people used Porque naquelas to épocas as live pessoas 10,000 viviam years. 10 mil And in anos. Satyuga 1 lakh. Em Satyuga, Lifespan was 1 lakh. 100 mil anos. And in Era a duração da vida. Em 10,000. Treta Yuga, In Satyuga 1 lakh. Satyuga, 100 mil anos. Uma laca. Lifespan. And Treta Yuga 10,000 Treta years. Yuga, 10 mil anos. Dwapar Yuga, Dwapara Yuga, 1000 Kali anos. Yuga, Kali 10 Yuga, times 100. less. Sempre 10 vezes, But still, 10 vezes 100 we menos. cannot fulfill because Mas nem our- 100 a gente consegue. that kind of strong brahmacharya should be there. Porque a gente precisaria ser um Like in the brahmachari 8 years of age, you can- forte. like a football man, you can ride. This kind of possible. Se você fosse sempre celibatário, você poderia correr como um jogador de futebol aos 80 anos de idade, mas as pessoas não Finally, fazem essa vida mais. this deity, which Então was essa deidade previously worshipped by Dasaratha foi Maharaj, adorada por Dasarat Maharaj antes que Ramachandra aparecesse em Ayodhya. our Dasaratha Maharaj used to Dasarat worship that Maharaj, o deity pai much de before Rama, Rama. adorava essa deidade muito That antes de Rama Ramchandra nascer. Vigraha somehow came, not E essa somehow, Vigraha, it is the arrangement of Ramji. ela Why I veio can say arranjada somehow? por Ramaji. So this Vigraha, Essa Vigraha, essa if you go deidade. there, you can find that Vigraha is also there. E você vai So it's encontrar not lá. impractical. Não é algo impossível. Like our Murari Gupta, Como no caso de Murari Gupta. he was habituated to do, he was the Murari Hanumanji Gupta, Maharaj, used ele to era o do próprio worship of Hanuman. Mahaprabhu many Ele times adorava tested him. Hanuman. E Mahaprabhu o testou a sua nista. He also loved Ele adorava Mahaprabhu. Rama. Mas ele amava Mahaprabhu, mas ele adorava Rama. So this way, Isso é um milagre, esse Madhacharya, passatempo no qual Murari Gupta, que é Hanuman, Sampradaya, participa now dos the main passatempos de fighting is Mahaprabhu. going on. When Mahaprabhu went to South India, Então, quando Mahaprabhu vai then para o sul da Índia, some discussion took place. então há uma If you go to discussão. Chaitanya Charitamrita, you can find Se você some for ver o discussion Chaitanya took place Charitamrita, with the então existe uma discussão que toma lugar because they are not one acharya. Branch com of os acharya. acharyas que estavam lá. With some acharya. Eles eram alguns The acharyas lá then time acharyas. que estavam So lá with naquela them, época. Mahaprabhu had some E Mahaprabhu teve uma conversa, Then uma the discussão cream com is eles. there in Chaitanya Charitamrita. E But I don't a know essência which dessa edition you are conversa following. está If you follow no Chaitanya Devananda Charitamrita, Gaudiya não sei. edition, Se você more seguir practical. Because Bhaman a Goswami edição da Maharaj will Devananda clarify Gaudiya more. Mat, ela foi esclarecida por Bhaktivedanta When Vamana Bhaman Maharaj. requested, you can write some comment to some. I cannot write. Already Bhaktivinoda Thakur wrote. Already Bhaktivinoda Então, Thakur wrote. Prabhupada, I have no power to write. Pediram para ele escrever, ele disse, não, não vou escrever, porque Prabhupada Bhaktisiddhanta e Bhaktivinoda já escreveu. Mas você tem que esclarecer isso, disseram para ele, sobre a guia dele. Aí depois que pediram muito para ele, ele disse, ok, eu vou então. Não é por falso ego, eu vou poder escrever. Muitas vezes, quando alguém escreve por falso ego, escrever algum artigo, algum ponto, Gurudeva, que tá bom aqui? Gurudeva dizia, veja bem, tudo já foi dito por Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada Bhaktisiddhanta. Nós não precisamos fazer nada. Você não acredita? Você não acredita? Eu encontrei Vamana Maharaj. Você pode encontrar com seus discípulos. Se alguém tem a audácia de escrever, ele ficava muito bravo. Vamana Maharaj costuma dizer em Bengali. Eu posso traduzir em inglês.
O que quer que foi dado por eles já está completo, a gente não precisa dar mais nada. Vamana Maharaj disse, porque ele está nessa nossa linha, ele não tem falso ego, ele está totalmente inclinado ao Guru, Parampara, e é por isso que eles podem falar. Então, o que quer que eu esteja falando e explicando é sob a guia de Prabhupada, do Guru Varga, não do meu falso ego. Se você acha que eu estiver errado, então, coitado de mim, esse é o seu privilégio de achar isso. Então, Srimad Mahaprabhu teve a oportunidade de discutir Sadhana Tattva com os acharyas que estavam lá naquela época, no sul da Índia. Depois Mahaprabhu disse, eu não sei o que é o Sadhana Tattva. Você pode dizer algo? Então aqueles acharyas começaram a falar coisas erradas. Eles estavam estabelecendo karma, estavam estabelecendo jnana, eles não estavam falando de devoção pura, de bhakti. Mahaprabhu ficou em silêncio. Ele não disse nada, ele ficou em silêncio. Eu preciso saber algo sobre Sadhana Tattva. Você pode me explicar algo? Eles pensaram que ele era uma alma condicionada Mayavadi. Mahaprabhu, como um tolo, ouvia ali. Depois que eles terminaram, ele disse, com as mãos postas, uma técnica dele, uma técnica divina, vem dele isso. Mahaprabhu pode trapacear você, fazer você um tolo. Hoje estamos esclarecendo esse ponto, mas amanhã nós vamos explicar. Ele diz, veja, você me vendo que eu sou, achando que eu sou um Mayavadi Sannyasi, um Sannyasi Advaita, vocês não estão falando a verdade sobre a devoção, é por isso? E vocês acham, vocês não estão falando sobre esse sadhana tattva de maneira apropriada. Aí Mahaprabhu começou a falar aquilo que Madhvacharya havia dito e eles ficam surpresos, que eles não estavam repetindo o que Madhvacharya havia dito. Nós pensamos que ele era um estudante, ele é o professor principal, ficam chocados esses acharyas. Nós pensamos que ele era um estudante tolo. A mesma coisa acontece com Sarvabhauma Bhattacharya. Eu vou falar sobre isso amanhã. Então veja quão inteligente Mahaprabhu é. Então, vocês me olhando, achando que eu sou um sannyasi Mayavadi, vocês não querem me mostrar o verdadeiro Siddhanta de Madhvacharya. Não é culpa de vocês, vocês sabem tudo. Ele não os insulta. E depois Mahaprabhu fala sobre todos os ensinamentos reais de Madhvacharya, a tese, o Siddhanta Vicharya de Madhvacharya. Como é possível que esse Mayavadi Sannyasi sabe tudo sobre Madhvacharya? Mas antes disso, Mahaprabhu, ele ia dizer, na sua Sampradaya eu encontro dois sintomas. Você atravessa o rio, por exemplo, e vai até ali, até os Sahajis Babajis de Navadvipa, e pergunta para eles, eles vão dizer, nós somos os seguidores reais de Mahaprabhu. Não vá. É melhor você não ir. Eles dão roupas vermelhas para os sannyasis, para os brahmanas, para os brahmacharis. Cuidado, eles não vão te dar nada, eles vão querer seu dinheiro. Por sorte eles não vieram até aqui. Se eles vierem até aqui, eu posso deixar eles sem roupa e mandar eles embora. Eu posso tirar todas as ilusões deles. Como? Como Rukki, o irmão de Rukmini, ele foi, Krishna raspou metade da cabeça dele. Eu poderia fazer isso com eles, porque eles só falam coisas imperfeitas. Eles acham que eu sou um baba que nem eles. Então,
Agora as pessoas podem pensar que eu sou um sannyasi. Eu não sou audaz para me expressar como um Paramahamsa, então eu estou me acalmando, estou descendo em nível. Eu também posso descer em qualquer nível. Assim que eu estou fazendo, é por isso que eu me vesti de sannyasi. Muitos devotos estão dizendo, você está falando joias, mas ninguém pode aceitar porque você não está vestido de sannyasi. E eles falam mal de mim. Então eu me vesti assim, qual é o erro? Então dessa maneira, Madhacharya, ele está certo. Mahaprabhu disse, na sua sampradaya, existem... Mahaprabhu fala de Karma Gyan. Se você me mandar lá e eu falar, estes são os sintomas da sua sampradaya, mas isso não significa que aquela sampradaya que está ali, aquelas pessoas que estão ali são autênticas. Eu posso falar com eles, por exemplo, se eu for lá, e eu poderia dizer, na sua sampradaya, você não está dizendo o que Madhacharya disse. Mas isso não significa que essa sampradaya não tem uma conexão com Chaitanya Mahaprabhu. Eles não seguem celibato, ficam com as mulheres lá. E somente na base desse ponto, esse Vidya Vinoda, que deixou Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele falou, é aqui o ponto onde eu vou atacar Gaudiya Mata. Mesmo Prabhupada Bhaktisiddhanta tendo dito que nós somos conectados com a amada Sampradaya e Bhaktivinoda Thakur, ele poderia ter usado essas duas declarações como documento. Então Mahaprabhu vai dizer para Madhacharya, eu achei 2 sintomas na tua Sampradaya. O que Mahaprabhu quis dizer que no curso do Parampara, a quem perca o link, Mahaprabhu não é tolo, dizendo que Madhacharya estava errado, ele estava só dizendo que ele diz para esses acharyas que ele insinua, né, dizendo para esses acharyas que vocês não estão repetindo o que Madhacharya disse. Então Mahaprabhu queria adotar esse divino procedimento. Mahaprabhu pessoalmente nunca quis abrir uma nova sampradaya. Nunca. Ele queria mostrar a especialidade desta sampradaya de Madhacharya. Madhacharya nunca falou sobre gopis e manjaris, porque agora o horário acabou. Mas ele fala que os acharyas estão dançando como gopis diante de Gopala. Madhusudana Sarasvati, esse grande Vaishnava de Vrindavana, escreve uma carta sobre para Prabhupada Bhaktisiddhanta sobre essa experiência, sobre o que ele recebeu lá. Eu vi esses acharyas dançando como gopis. Talvez eu tenha que ir lá, pelo menos uma vez na vida, mas eu não tenho tempo e eu não tenho interesse também. Eu estou confortável aqui em Vrindavana. Mas hoje eu vou terminar aqui e amanhã nós vamos fazer a conexão, falando sobre detalhes, sobre o divino processo adotado por Chaitanya Mahaprabhu. Então nós temos que lembrar este verso com o qual Maharaj começou a aula.